Shalom, meus irmãos, estou aqui falando com vocês. Quero trazer uma palavra a respeito de Purim para nortear a tua vida e te trazer a importância da percepção do circuito bíblico do tempo. Muita gente hoje pensa que você quer judaizar a igreja, você fica inventando moda, você fala de misticismo, você não sabe o que você está falando, quero ver base bíblica, quero ver isso, quero ver aquilo. Irmãos, tudo o que a gente fala por aqui tem base bíblica. Nem sempre todas as coisas elas são aceitáveis de imediato, mas uma vez que você decide pelo menos ouvir com um coração ensinável, né, um coração disposto a pelo menos considerar, pensar a respeito, você sai na vantagem. Então entenda o seguinte: o que é Purim, irmãos? Purim é uma festa, uma celebração que não foi ordenada por Deus propriamente falando, mas que traz a celebração de uma vitória gigantesca de um povo, né, o povo judeu, de modo invisível, ou seja, o Senhor ele se moveu nos bastidores por meio de duas pessoas chamadas Mordecai e Esther. Não sei até que ponto você é familiarizado com a questão de Esther, mas Esther, o livro de Esther, ele relata um rei chamado Assuero, rei da Média Pérsia, né? Ele tinha 127 províncias debaixo da sua autoridade. Ele deu um banquete, estava se exibindo aí para os suas autoridades de todo o seu reino, e quis exibir a sua primeira dama, né, a sua rainha, diante deles, e a rainha rejeitou o convite, consequentemente perdeu a coroa. Quando ela perdeu a coroa, o rei mandou chamar, né, as virgens de todas as províncias, e acabou escolhendo Esther, porque essa alcançou favor em vários níveis por onde ela passava. Ela era órfã, né, o tio dela cuidava dela, o tio dela chamava Mordecai, e ela assumiu o posto de rainha. E depois disso, houveram alguns incidentes, inclusive Amã, que é o chefe da guarda, era um homem de alta hierarquia do rei Assuero, ele passou a ser promovido pelo rei e teve um probleminha com Mordecai. Que probleminha foi esse? Ele literalmente teve uma ofensa, vamos colocar assim, porque Mordecai não se prostrou diante dele. Então, como ele estava numa posição de hierarquia, ele acabou dizendo, né, melhor, não se posicionando conforme deveria. E isso fez com que Amã ficasse muito ofendido, e daquele tempo em diante ele decidisse jogar sortes contra a nação de Israel. E a escritura vai dizer que mês a mês, desde Nissan, que é o primeiro mês do calendário espiritual, até o mês de Adar, que é exatamente esse mês do qual nós estamos, eles ficaram jogando sortes, Amã e sua esposa, e os sábios que o ajudavam nisso. E ele encontrou, jogando dia a dia, mês a mês, Esther capítulo 3, verso 7, você acha isso? Ele encontrou que o melhor momento de falar com o rei, pedindo um decreto vingativo contra a nação judia, era Adar. E lá foi ele. E ele começou a pedir para o rei, e o rei cedeu o povo todo a ele, sem questionar, sem titubear, deu o anel de selar, e foi estabelecido o decreto. Nesse período de decreto, dali para frente, irmãos, os judeus estavam encrencados. Quando o assunto chega a Mordecai, Mordecai fala com Esther, Esther se prepara, eles jejuam e vão em direção ao propósito. Porque Mordecai diz, quem sabe, né, não foi para esse tempo que o Senhor te colocou aí onde você está. E não pense você que se você não se posicionar, sua vida vai ser protegida, porque perecerá você e a casa de teu pai, e Deus vai levantar livramento de outro. Então aquele Mordecai fazia papel de homem de Deus, irmãos, porque de fato ele era. Então naquele período, embora ele estivesse do lado de fora nos bastidores, Esther passou uma orientação de que todos deveriam jejuar, e assim aconteceu, e ela conseguiu o favor do rei para realizar 2 banquetes. No primeiro, ela não falou nada, mas no segundo ela denunciou Amã. E quando ela denunciou, Amã começou em queda livre a ter a sua própria reversão de decretos acontecendo. Aquele que ele achou que seria vencido por ele, pelo seu desejo egoísta, pela sua vontade de se vingar, pela sua vontade de aniquilar completamente o povo, acabou sendo o esmagador da sua vida. Mordecai prevaleceu, irmãos, e a forca que a Amã preparou foi jogada para ele, e ele foi ali completamente envergonhado em todos os níveis, a ponto de que não sobrou nada, nem os filhos. E em cima disso, Israel começou a se defender, porque foi dado a permissão de Assuero para que fosse feito um outro decreto, para que esse decreto viesse a dar direito de defesa aos judeus. E assim, irmãos, a guerra pegou, o pau quebrou, os judeus venceram as guerras, as 3, as cidades que eles visitaram lá, mataram todos os filhos de Amã. E moral da história,
Tanto Esther quanto Mordecai foram escritos e registrados, irmãos, no livro das crônicas da Média e da Pérsia. Então eu resumi rapidamente para você aqui essa história, para você entender o seguinte: a palavra de Deus, irmãos, ela é cíclica. Então tudo que acontece na Escritura, o livro de Romanos, na verdade, primeira carta aos Coríntios, eu vou pegar a Bíblia aqui para te mostrar. 1 Coríntios, lá no capítulo 10, olha o que diz para nós aqui, ó, porque é importante você conhecer o passado. Primeira carta de Coríntios, lá no capítulo 10, o texto fala assim, ó, a partir do versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos é chegada. Que advertência, irmãos? Tudo que o povo de Israel viveu no Antigo Testamento ficou registrado, porque naquela época a batalha espiritual, ela não era nítida como é nesse. Então, as nações que compunham os reinos da terra eram exatamente as nações que hoje em Cristo Jesus são inimigas espirituais do povo de Deus. E como a história é cíclica, sempre que os meses se aproximam, ou seja, sempre que os meses se manifestam, no caso Adá, ciclicamente a guerra acontece, e a guerra é contra Amaleque nesse período. Amaleque, irmãos, era exatamente o ascendente principal de Agag. Ou melhor, não de Agag, de Amã. Amã era filho de Agag, que era descendente de Amaleque. Então tenha em mente que como Saul não executou o que tinha que executar mediante a obediência de Deus lá atrás, essa história cresceu, se expandiu e virou quase uma ameaça completa contra a nação judaica. E graças a Deus o Senhor deu livramento por intermédio de Esther e de Mordecai. Então, onde eu quero chegar com isso num contexto prático para você? Se você compreender que Purim, irmãos, ele está bem no meio da festa do carnaval à esquerda e da festa de Pessah à direita, você vai entender que essa é uma jornada de transição estrutural. Como assim? Primeiro o pessoal peca pra caramba, depois eles entram num período de guerra e no final das contas, na transição do ano, eles acabam repetindo o ciclo ou retrocedendo, porque Nissan, irmãos, está aí. E Nissan é o ano novo espiritual, é por onde Deus libera a maior potência das coisas. Então ali há um ciclo de renovação ou de conservação do passado ou de regressão, porque tudo que é já foi, tudo que há de ser também já foi, e Deus pedirá contas do que se passou. Então tenha em mente que se você erra nesse período, você erra no momento decisivo, tá bom? Então é muito importante compreender a dinâmica do tempo e que de cada mês do calendário espiritual, a cada mês acontece as mesmas batalhas e cada um, na devida proporção, vai enfrentar inimigos dentro de si, que trazem para si coisas muito semelhantes com os povos do Antigo Testamento. Tá bom? Então, se esse assunto é interessante para você, eu quero te convidar a permanecer aqui no canal, a estar acompanhando a gente nas redes sociais. Nós temos um canal no Telegram também, no Telegram, no Instagram, tá bom? me.bittencourt, você vai nos encontrar lá. E aqui eu vou procurar estar trazendo para você vídeos curtos e pregações, como você pode ver, aí tem bastante conteúdo. Tá bom? E esse especialmente aos sábados nós temos aulas gratuitas. Então, assim, guarda no teu coração o seguinte: Deus, ele tem um novo tempo para a tua vida. E se você não entender de tempos, estações, se você não entender de ofertas, de batalha espiritual, você vai ficar dando murro em ponta de faca e vai ficar repetindo o ciclo. E eu te pergunto, até quando você quer ficar nessa? Tá bom? Então, fica aqui comigo, eu quero te ajudar. Seja muito bem-vindo, compartilhe esse vídeo, tá bom? Depois deixe seu comentário, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, eu vou ter um prazer em te ajudar. E, ó, mais uma coisinha para você não perder o fio da meada. Em Purim, irmãos, é um período de reversão de decretos. Então, Adar, esse mês, ele é um mês de virada. O diabo planejou, como eu disse, Amã, ele jogava por dia a dia, mês a mês. Por quê? Porque ele construiu uma estrutura para que quando chegasse no final, ele pudesse ativá-la e enredar o povo de Deus para que este não pudesse prevalecer. Mas o Senhor levantou Esther e Mordecai para romper e para vencer. E Purim é a celebração dessa vitória. Tá bom? Então vamos caminhar junto, vamos romper, não desiste, não desanima, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer ainda. E a palavra diz: céus e terra passarão, mas as minhas palavras
não passarão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te conceda graça, que o Senhor te conceda sabedoria e que você possa avançar em tudo que o Senhor te chamou, em nome de Jesus. Seja abençoado. Amém.